Vamos lá, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para esse bolo de notícias aqui que a gente está soltando hoje no Raiz Tricolor, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante a gente. A gente já abre falando de duas notícias do campeonato cipriota. Caraca, que loucura, hein? Primeiro, tá? O 24 Sports, né, que é um site ali que é do Chipre, cobre o futebol Chipre, deu uma informação, que também foi dada pelo Record Sport, que cobre o futebol escocês, de que lembra que o Jefté, lateral esquerdo da base do Fluminense, tá no Apoel, tava jogando bem ali e tal, seria vendido pro Rangers, da Escócia. Acontece que ele voltou a treinar no Apoel, a janela de transferências, tanto do Chipre quanto da Escócia, fecha hoje, e segundo as matérias, o Apoel planeja contratar o Jefté em definitivo. Eles têm ali essa prerrogativa pelo contrato de empréstimo do Fluminense que vai até o meio do ano. E a taxa ali de transferência seria de 400 mil libras. Dá em torno de 2,5 milhões de reais. Tá? E isso não é um problema para o Apoel. Qual que é o problema para o Apoel? Que eles estão com o embargo da FIFA por conta de dívida, o famoso transfer ban, e não estão podendo contratar. Ué, Gabriel, então por que ele conseguiu embarrear essa negociação do Jefté pro Rangers? Porque eles têm um empréstimo até o meio do ano. E para ele ir pro Rangers, ele precisaria liberar. Então a situação do Apoel é o seguinte: até o meio do ano eles têm que se livrar do transfer ban para aí então poder fazer a compra. No momento, o que eles podem fazer é impedir que o Jefté vá para outro time. O famoso não caga nem sai da moita. Nem compra e também nem deixa vender pro Rangers. Mas a situação é essa, provavelmente no meio do ano o Jefté vai ser comprado ali pelo Apoel. Não sei como é a vida no Chipre, tá? Sendo bem sincero, mas eu acredito que pro Jefté o Rangers seria melhor. Mas, enfim, no Apoel ele tá jogando no melhor time do país, né? Às vezes tem mais chances de jogar a Champions ali pelo caminho dos campeões, enfim. Não sei. Outro zagueiro que também tá indo pro Apoel, ou seja, acharam o caminho ali, né? Na base do Fluminense. Obviamente, se é algum representante, algum empresário que tá levando a galera toda pra lá, né? Enfim, começa a ter um canal ali e o Jefté foi bem, então. É o Cipriano. E é muito engraçado o fato do zagueiro Cipriano estar indo para o campeonato cipriota, né? Jogar no Apoel. Contrato de empréstimo com o Fluminense para o zagueiro Cipriano. A empresa, a Apoel Futebol Clube Limitada, anuncia o contrato de empréstimo com o brasileiro do Fluminense para empréstimo de jogador de futebol João Luiz da Silva Cipriano. Famoso Cipriano pra gente, né? Empréstimo até o final da tal temporada, ou seja, 6 meses, vai até o meio do ano. Diz que o Cipriano tem 21 anos, 1,97 m de altura, é canhoto, enfim. E aqui é o próprio site oficial do Apoel divulgando. Eles também acabaram de contratar o Maioli, do São Paulo. É outro jogador também aqui que foi anunciado pela equipe do Apoel, mas esse num contrato indefinitivo, né? Aquisição do jogador, levaram o Gabriel Maioli. Enfim, então a situação é essa. Tem algum representante tá levando do Brasil a galera pro Chipre. E como do Jefté deu certo, isso é capaz de acontecer mais e mais vezes. Te viu o Mário Bittencourt falando na última coletiva que a ideia, né, é que mais vendas assim aconteçam, de tipo 2,5 milhões de reais, 3 milhões de reais em jogadores que não performaram. Então a gente deve ver alguns jogadores da base do Fluminense saindo assim por empréstimo lá pra fora, com o Fluminense ficando com parte do valor. Falando do percentual, né, só pra poder saber quanto que a gente fica do Jefté, segundo o portal da transparência do Fluminense, eu sempre gosto de falar que é segundo o portal da transparência, porque a gente não sabe, assim, pode ter erro naquela informação lá. O Jefté pertence 65% ao Fluminense. Tá? Foi atualizado lá o portal da transparência no final do ano passado e diz lá que o Jefté tem 65% dele pertence ao Fluminense. Enfim, no caso é 60%, porque tem 5% que é de exclusividade do representante, então o Fluminense ficaria ali com em torno de 1,5 milhão de reais por essa venda do Jefté. Próximo assunto. Vamos falar aqui agora
Também notícia, haja Google Tradutor, hein? Também notícia vindo lá de fora, do Alfredo Pedula, sobre o Marlon, o último dia de janela. Isso tá chamando a atenção, e aí diz aqui, ó, no Milan, Marlon proposto para a defesa. Vale destacar que essa matéria acabou de sair e que o Milan teria até meia-noite de lá, né? Ou seja, acho que são 3 horas a mais, né? Na Itália, 3 ou 4, seria até mais ou menos 8 horas da noite daqui para fechar esse contrato. Aqui diz, ó, um novo nome para a defesa do Milan, segundo reportado pelo Gianluigi Longari na Sport Italia, né, que é um site de notícias. Marlon, ex-Sassuolo, foi proposto ao clube rubro-negro. Antes, porém, é preciso interromper o empréstimo com o Fluminense, cabendo então ao Shakhtar entregá-lo ao rubro-negro da mesma forma. Ou seja, dependeria de uma liberação também do Fluminense. Acho pouco provável que o Fluminense libere agora no início do ano, mas acho muito provável que, se o Milan quiser o Marlon, que o Marlon vá para o Milan no meio do ano. Acho que nesse início de ano acho pouco provável, até pelo tempo, né? Esse tempo de saída dele do Fluminense e tal, isso já teria que estar acontecendo. A não ser que esteja acontecendo, a gente não sabe. Mas acho que essa oportunidade do Marlon agora no meio do ano, acho difícil que ele deixe passar de ir para o Milan. Vai lembrar, né? O Fluminense tem ali uma conversa com os representantes do Marlon para poder efetivar a negociação e ficar com ele em definitivo. Por outro lado, não tem nada assinado. Ficar com ele em definitivo, que eu digo, é ficar por mais tempo, né? Porque com a guerra da Rússia e da Ucrânia, os jogadores que têm contrato com os times ucranianos e russos que não quiserem ficar lá, não precisam da aprovação do clube para serem emprestados. Então, o Marlon, por exemplo, pode sair do Shakhtar para ser emprestado para o Fluminense se ele quiser. E, obviamente, o Fluminense também conversa com o Shakhtar porque é um parceiro para comprar no futuro. Agora, então vamos ver como é que vai acontecer, né? O que vai acontecer necessariamente dessa questão do Marlon no Milan? Seria interessante pra gente? A gente não levaria nada, então acho que não seria. Só teria só o desafogo salarial. Vamos ver. Falando agora sobre hoje, inclusive. Acaba a janela hoje. André, John Arias. Não temos proposta ainda por eles. Acho que os dois ficam, tá? Tendo proposta, a gente volta a falar aqui. Mas, lembrando, né, só pra dizer, as janelas que fecham hoje, sempre bom lembrar, né? Não existe janela de saída. O jogador pode sair do lugar que ele tá a qualquer momento. Existe janela de entrada, ou seja, o jogador, para entrar, ser inscrito, né, lá no futebol inglês, ele precisa chegar até hoje. Na Espanha também, na França, na Alemanha, na Itália, na Holanda e mais um monte de outros países. Portugal fecha só amanhã, Turquia fecha no dia 9, e aí Rússia e Ucrânia já fecham lá bem pro final de fevereiro, início de março. Então, por exemplo, acho que pro André é pouco provável, tá? Que se não sair hoje, acho que não sai, mas uma proposta de Portugal pro John Arias ou da Turquia, eu não acho que seja absurdo, não acho que seja improvável que ele saia ali. Aliás, eu acho que é improvável, mas não acho que é impossível o John Arias sair para Portugal. Se o Porto vem atrás, ou se o Benfica vem atrás, eu não acho que ele teria aquela rejeição, não. Então a gente tem que ficar de olho, pelo menos, no John Arias até amanhã. Vamos falar agora sobre a venda de Luiz Henrique. São 19 milhões de reais, segundo o GE, que pinga na conta ali do Fluminense se todos os bônus forem cumpridos. Em resumo, tá? Segundo a matéria do GE, diz que o Fluminense tem 15% da transferência do Luiz Henrique. De quanto foi essa transferência? 16 milhões de euros. Tá? Foi 16. É bom falar isso. Só vai virar 20 se o Luiz Henrique cumprir bônus. Tem mais 4 milhões de euros em bônus. Neste caso, o Fluminense também recebe 15% em cima do bônus, tá? Mas por enquanto é só 16. Então o Fluminense nesse momento recebe ali algo em torno de 13 milhões de reais. Só que o Fluminense formou o Luiz Henrique como clube formador, mais 3 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense recebe nesse início de venda agora, óbvio que essa compra é parcelada e tal, mas garantido, o Fluminense tem 16 milhões de reais dessa venda do Luiz Henrique, segundo o GE. À medida que forem batendo as metas, o Fluminense vai recebendo também mais percentual. E aí, claro, isso chegaria até 3 milhões de reais, ou seja, chegaria até 19. Vale destacar que, se você for lá no balanço do Fluminense, eu até queria ter questionado isso ontem na coletiva do Mário Bittencourt, mas acho que a pergunta sobre a questão da Liga, fiz a avaliação e julguei mais importante ela naquele momento. Essa daqui
isso daqui é o que tá no balanço do Fluminense, ok? É o que está no balanço do Fluminense publicado no seu portal da transparência, enfim, enviado para as autoridades competentes do balanço. De que? Esse é o balanço de 2022, publicado em 2023, é o último que a gente viu. Que diz que o clube reconheceu dos atletas Luiz Henrique e Matheus Martins. Aí diz aqui, ó, em relação à transação envolvendo o atleta Luiz Henrique, o Fluminense manteve 20% dos direitos econômicos. E o valor final da venda depende do cumprimento de determinadas obrigações de performance, que era aqueles bônus que ele tinha na saída para o Bet. Ou seja, no balanço diz que o Fluminense recebe 20. A matéria do GE e a própria fala do Mário Bittencourt na saída do Luiz Henrique diz que o Fluminense recebe 15. Aonde estão esses outros 5%? O que é? Aí você pode falar, pô, Gabriel, deve ser para o empresário. Pode ser que seja comissão do empresário esse 5%. Pode ser qualquer coisa, meu amigo. Pode ser que seja taxa, imposto, pode ser que seja um monte de coisas. Mas a gente não sabe, entendeu? O que é dito é que é 15% e a gente tem um documento oficial dizendo que é 20%. Então, enfim, já tentei esclarecer, mas não consegui resposta. Vou tentar mais uma vez agora sobre essa questão do Luiz Henrique para tentar esse esclarecimento. Por que é 20%? Por que se fala tanto 15%? Entendeu? Porque se for 20%, por exemplo, o Fluminense leva mais 3 milhões de reais, mais ou menos, 3 milhões de reais nessa 4 milhões de reais ali, né, dependendo do valor do bônus e tal, nessa brincadeira. Então é importante a gente saber, às vezes é normal, tipo, o Fluminense ficou com 20, mas já tem ali também outra linha no contrato dizendo que 5% é comissão pro empresário por aquela venda. Então beleza, mas só não foi esclarecido até agora. Pra gente fechar, a notícia que foi divulgada no canal Sentimento Tricolor é de que o Fluminense vai jogar com seu time principal, entrará com as suas principais peças no jogo desta quinta-feira contra a... Ih, caramba, ia falar contra a Portuguesa, no estádio da Portuguesa contra... Tá dando uma trava nisso, pô. É a Portuguesa jogando no estádio do Bangu, agora é o Bangu que a gente vai enfrentar lá no estádio da Portuguesa, aí a gente pegou o Audax no estádio do Boa Vista, aí a cabeça confunde. Mas é amanhã, nessa quinta-feira, contra o Bangu, no Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa. Os principais jogadores já participariam do jogo, Fernando Diniz também já deve comandar o time. Acredito eu, tá? Olhando ali as possibilidades e tal, que o Fluminense não vai fazer um corte abrupto. A ideia não é fazer um corte abrupto de acabou o time reserva, o time sub-20 no caso, tchau, pronto. Não é fazer esse corte. Então provavelmente a gente vai ver os dois ali concomitantes, né, durante um tempo, do tipo, nessa quinta os jogos do time principal, aí no domingo em Bacaxá, time alternativo. Aí na outra quinta, Maracanã, Sampaio Corrêa, time principal. Aí não tem rodada no Carnaval, joga o time principal contra o Vasco, joga o time alternativo contra o Madureira, time principal vai pra Quito, enfim, vai ficar ali mais ou menos esse desenho dentro do campeonato carioca, né? Chutaria eu que isso vai acontecer. Vamos ver, tá? No pré-jogo a gente fala mais sobre o time de amanhã. Tamo junto, até a próxima, valeu!